E aí, galerinha, como vão vocês? Belezinha? Essa aula, ela foi ministrada como a primeira aula após a primeira prova do nosso período de Direito Digital da faculdade, né? Do nosso curso de Direito, da graduação. E após a realização da N1, que a gente chama aqui, nós fizemos esse trabalho. Então, estava previsto na ementa direitos fundamentais e o virtual. Nós tínhamos que pegar todos aqueles direitos fundamentais que nós estudamos até o dia da primeira prova para poder fazer um debate sobre isso, né? O que está previsto na ementa é o debate. Então, eu suprimi o debate e decidi realizar um trabalho em grupo, né, debates entre grupos, não chamar um à frente da sala para poder falar sobre os direitos fundamentais e o virtual, e depois cada um entregava o seu trabalho de forma individual, de 10 a 20 linhas, com a explanação sobre os direitos fundamentais. E aí, qual o objetivo dessa nossa apresentação aqui, que está salva no canal do YouTube? E lembrando a vocês que não são alunos, ou vocês que são alunos não estão inscritos no canal, por favor, se inscreva, tá? Se inscreva para o YouTube entender como um canal de conteúdo relevante para vocês. E realmente, de fato, tem sido. Eu tenho recebido mensagens pelo suporte com agradecimentos, inclusive pedidos de material, tá? E eu tenho enviado. Então, qual é o objetivo dessa aula? Explicar e conceituar os direitos fundamentais previstos na Constituição e sua relação com o mundo virtual digital. Debates. Expor aos alunos a realidade das práticas jurídicas através do prisma processual e cartorário, os acostumando com o que encontrarão no exercício de profissões jurídicas em termos processuais na era digital. Então, eu fiz esse briefing, né, vamos dizer assim, inicial, que é o previsto na ementa. Como o nosso conteúdo é muito extenso para pouco tempo, eu partilhei essa aula. Então, nós tivemos aí 3 aulas sucessivas, inclusive 2 de dinâmica, para poder assimilar esse conteúdo. Essa aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão do desenvolvimento, né, dos direitos fundamentais dentro do mundo virtual, dentro do digital. E aí, na aula seguinte, que depois eu vou fazer a gravação, né? Essa aula eu estou fazendo a gravação depois de 2, 3 semanas de aula, justamente para poder fazer esse conteúdo bem detalhado. Por mais que tenha sido uma dinâmica em sala de aula, o tempo de explanação desse material ele é bem curto com relação ao conteúdo normal, tá? Mas vocês vão entender o sentido, tá? Uma coisa está ligada à outra. Então, essa ementa é prevista para o debate, a gente substituiu isso para um trabalho de sala de aula, que também teve debate entre grupos, tá certo? Então, eu cito nesse material que vou enviar para vocês, quem não for aluno solicita que eu envio também, mas eu não vou ficar lendo todos os itens, mas eu vou apontar e direcionar o objetivo do trabalho. Então, eu coloquei ali, direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Lógico que leis especiais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a lei que regula acesso à internet, trouxeram esses princípios fundamentais para dentro delas. Tá? Então, nós temos na Constituição Federal previstos os direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos à nacionalidade e direitos políticos. Em tese, a dissertação do nosso trabalho tem que envolver esses 5 tipos de direitos fundamentais que são previstos na Constituição Federal, tá certo? Então, o que o aluno tem que fazer? Pegar o material que já foi dado em sala, né? Eu já apresentei esse material de direitos fundamentais, escolher uma opção, eu quero tratar sobre direito individual, e aí fazer uma dissertação em cima do direito individual. E o que esse aluno poderia falar sobre o direito individual, né? Como eu coloquei no item 1 aqui embaixo, ó, podemos classificar os direitos individuais nos grupos seguintes: direito à vida, direito à intimidade, direito à igualdade, direito à liberdade, direito de propriedade. Então, nós temos uma gama de princípios e de direitos fundamentais para fazer o trabalho em sala. Então, ficou da seguinte maneira, como exemplo, tá? Que eu até expliquei em sala de aula. Eu escolheria debater sobre os direitos individuais, tá? Vou colocar a sua subdivisão em direito à intimidade.
e eu faria o trabalho da seguinte maneira. Estamos tratando o tema de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que também está sendo abarcado pelas leis especiais, como a Lei de Regulação de Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. As duas novas leis, né, pós-promulgação da Constituição Federal, prevêem os direitos individuais, em especial o direito à intimidade. Então, por essa razão, é o objetivo da minha dissertação entender que, assim como previsto na Lei Geral de Proteção de Dados e na lei que regula os direitos de acesso à internet, existe a previsão nos seus artigos iniciais do direito individual. Né? Caso haja alguma violação do direito à intimidade, eu posso recorrer ao órgão regulador e também posso recorrer à Delegacia de Polícia Especializada para investigação e rastreio do IP que divulgou, como, por exemplo, minhas imagens íntimas da minha máquina, do meu computador. Então, cabe aí, no caso de uma violação de um direito à intimidade, por exemplo, uma reparação de danos. E assim seria ajuizado uma ação quando fosse descoberta a autoria desse crime de violação na internet. Então, basicamente, seria isso o nosso trabalho. Quem quisesse falar sobre direito à nacionalidade, tranquilo, desde que fizesse uma fundamentação, uma dissertação de 10 a 20 linhas, tá? E aqui eu cito para vocês, eu explico que um direito fundamental previsto na Constituição é um direito individual, e esse direito individual ele é subdividido em 5 classificações. Falo aqui do direito coletivo, né, que são aqueles que surgem de fato a estarmos reunidos em sociedade, poder praticar atos de forma coletiva. Aqui temos o direito da reunião, da associação, da propriedade, a herança e propriedade material. Falo um pouquinho sobre direitos sociais, que são os direitos sociais. A educação, a saúde, nós sabemos que os direitos sociais eles são previstos na Constituição. O Estado garante o transporte, garante o lazer, garante a segurança, garante a saúde, né? A previdência social, principalmente, que a gente tem aí as contribuições previdenciárias. Então, tudo isso são direitos fundamentais e garantidos pela Constituição Federal, que também podem ser objeto de debate no nosso trabalho. Lógico, trazendo isso para o meio virtual, tá? Eu vou dar aqui uma ideia, por exemplo, de questão previdenciária. Nós temos aí um mega sistema da Receita Federal, Interliga, que agora se fala o gov.br, né? Nós temos acesso ao gov.br. Pelo gov.br a gente consegue saber nosso pedido de auxílio-doença, nosso pedido de aposentadoria, nosso tempo de contribuição. Esse sistema é interligado também às questões de declaração de imposto de renda, que também a gente pode usar esse gov.br para acessar plataformas de compras públicas, como Comprasnet, por exemplo. Todas as informações estão sendo trazidas através do gov.br. Então, dentre essas diversas plataformas em uma só, nós temos dados que são armazenados. E se houver algum vazamento de dados, como, por exemplo, eu tenho um cliente no escritório que participa muito de licitações, então ele operacionaliza muito o gov.br, e dentro desse gov.br ele tem contrato social de empresa, dados pessoais, informação de propostas de licitações que ele participa, balanço patrimonial, que são informações financeiras da própria empresa. E nesse caso aconteceu um vazamento de dados e alguém de má fé começou a abrir contratos de empresas, tipo de telefonia, com planos e pacotes, e passou a surgir em cobranças no CPF dele de planos de telefonia de diversas operadoras em diversos estados do Brasil. Então, desconfia-se que aconteceu um vazamento pelo gov.br, justamente com as licitações que ele participa. Lógico, tudo está sendo base de investigação, mas é o que nós desconfiamos e já startamos aí esse procedimento administrativo e judicial. Então, direitos sociais também possuem relação com o virtual e poderia ser objeto do nosso trabalho, tá? O direito à nacionalidade, né? Todos têm o direito a uma nacionalidade,
todos têm o direito de ser vinculado a um Estado, a um país, e possuir seus direitos constitucionais daquela região, daquele país. Direitos políticos, né, todos têm o direito de votar, todos podem ser candidatos, desde que cumprido determinados requisitos. E aqui eu cito a Lei 12.965, né, que fala sobre princípios, garantias, direitos e deveres do uso da internet, vai garantir o uso, e no artigo 2º, nós falamos de direitos humanos, falamos de desenvolvimento de personalidade, exercício da cidadania de meios digitais. Nós podemos atacar esse direito fundamental para poder trabalhar em cima da dissertação também. Então, eu fiz questão de trazer a Lei 12.965, citar o artigo 2º e o artigo 3º, para poder dar opção a vocês. E na sala de aula a gente comentou um pouco sobre isso. Na medida que vocês estavam iniciando, né, fazendo o trabalho, nós estávamos falando sobre essa lei e também avançamos para 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que no seu artigo 2º, né, fala sobre a respeito da privacidade, que também é um direito fundamental previsto na Constituição. Então, nós percebemos também, quando nós estudamos as duas legislações especiais que eu coloquei aqui na apresentação, que elas trouxeram princípios da Constituição e trouxeram direitos fundamentais da Constituição de 88 que nós podemos debater. Então, esse trabalho vale até meio ponto extra para contribuir para N2 de vocês, e eu não li todos ainda, estou lendo aos poucos, e eu estou percebendo que a turma tem atingido o objetivo. Não foi complexo de fazer o trabalho, nós colacionamos aí duas legislações especiais e citamos direitos fundamentais, que é mais corriqueiro do nosso dia a dia. Então, eu encerro aqui essa apresentação, foram praticamente 12 ou 13 minutos, justamente para situar vocês no conteúdo da ementa, né? Para dizer que essa ementa era para debates, não transformei em debate de alunos individuais, mas autorizei a todos se reunirem em grupo e entrega de um trabalho individual que será pontuado de forma extra e não terá prejuízo algum para vocês, pelo contrário, só benefício, porque pelo que eu li de trabalho até agora, todos estão alinhados dentro da proposta da ementa. Tá certo? Então, gostaria de agradecer aí a todos vocês o tempo dedicado, né, para assistir esse vídeo curto. Os trabalhos estão aqui, serão entregues junto com a prova. Quem não for meu aluno de aula presencial e quiser praticar essa dinâmica, o telefone do suporte vai estar na descrição do vídeo, basta enviar, né, informando uma mensagem no WhatsApp, informando o desejo de participar dessa dinâmica, eu encaminho esse material e a gente faz uma dinâmica, eu dou um prazo para vocês entregarem. Beleza? Obrigado aí a todos e até a próxima.